Aí, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua bondade, glória a Deus. Karen, Gabi, gente, se vocês puderem entrar pelo Facebook, eu preferiria muito que vocês entrassem pelo Facebook. Sabe por quê? Porque os comentários do Instagram eu não consigo responder. Os comentários do Instagram somem em 24 horas. As curtidas, os comentários, eu não consigo ver, eu não consigo ler, eu não consigo responder. E no Facebook fica eternamente, forever. Então quem puder, prioriza o Facebook, por favor. Pra mim é muito melhor, porque eu gosto de ler os comentários, eu gosto de responder, eu tenho prazer em fazer isso. E no Instagram não dá. E o comentário que vocês fizerem, a pergunta, se perde para nunca mais ver. Tá? Então vamos lá. Vou esperar, como de sempre, 3 minutinhos. Falta 2 minutos. Enquanto isso, vamos ver a galera. Denise entrou, a Vanderleia, a Ana, a Taine, ou Taine, Karen, oi Karen, Enzo, a paz, meu querido. Nossa, porque tá escuro. Que estranho, tá escuro o celular. Não sei, acho que sou eu que tô ficando cego. Malu já tá minha filha já. Todo dia a Malu tá online. Já vou adotar. Mother? Lucy, não é Malu Mother. Essa foi boa ali. Não sei. Essa é uma piadinha que eu não faria, mas a Beth faria. Essa é uma piadinha que o Dani não riu, mas o Damon riu. Você tá pior que eu, né? Tem gente que quando fica louca come dinheiro. O Juscelino come cheque. Não, você tá pior. Hoje vai ser fogo. Espero que em nome de Jesus. Giovanni, a paz. Giovanni é outro fiote meu também. Eu não tenho filho de sangue, mas eu tenho tantos filhos na fé que, meu Deus. A Isadora, Deus abençoe tua vida, viu? Isadora abençoou bastante eu e Elinéia. Sou muito grato a Deus pela sua vida, Isadora. Oi, Lucinéia e Everton, que saudade de vocês, meu Deus. Beijos! Eu gosto de vocês, viu? Vocês são um casal de Deus que eu tenho muito orgulho. Vamos ver quanto tempo tá aqui, 2,5. Só mais 20 segundos, gente. Esperando ansiosa sua receita com Eli. Só você, porque eu não estou. Para de graça, eu estou, vai ter sim. eu vou fazer isso. Vai ter sim. Eu vou fazer essa receita porque a Eliné me prometeu recompensas muito gostosinhas, que eu não vou dar detalhes. Mais 8 segundos. Que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Gente amada do meu coração, a paz. Deixa eu me acertar aqui na minha cadeira. Deixa eu ficar bem confortávelzinho. Porque eu quero ler com vocês hoje o Salmo 34. Vamos continuar a nossa leitura a partir do verso 7, tá? Gente, eu tava assistindo agora à tarde com a Elinéia uma live de uma pessoa muito famosa, mas eu não vou falar nomes. E eu fiquei impressionado com uma coisa. Eles ficam dando conselhos, que é bom, tá? Não tô falando mal disso. Mas eles ficam dando conselhos, mas eles não falam da palavra. Aí eu fui assistir um outro famoso. E esse outro famoso, ele estava falando sobre um curso que ele ia fazer. Também não falou da palavra. Aí eu fui ver um outro famoso. Ele estava falando sobre a WhatsApp, dando um exemplo de WhatsApp. E não falou também da palavra. Então eu não entendo. Eu quero aproveitar para ler com vocês. Gente, olha só. Eu não sou uma pessoa sábia. Eu sou tonto. Eu sou totalmente tonto. Um beijo, pastora Val. Eu sou tonto. Eu não quero ficar ensinando para vocês a minha sabedoria. Isso não interessa para vocês. O que vocês têm que aprender é a Bíblia. Essa é a minha intenção. Ponto. Tem pastores que aconselham, tem pastores de casais, tem pastores que ensinam sobre ministério. Que bom. Não sei fazer isso. O que eu sei é ler a Bíblia, explicar a Bíblia, e você conhece a Bíblia e você para de ser tapado e as pessoas não vão mais te enganar e você vai ter base doutrinária para defender a sua fé. Isso chama apologética. Apologética é a arte de se defender a fé. Vamos lá. Aí, clareou o celular, finalmente. Sozinho. Milagre. Deus é bom. Então eu quero ler a Bíblia com vocês. Vamos ler. Verso 6
do Salmo 34 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Interessante que o verso 6, ele está combinando com o verso 4, hein? O verso 4 e o verso 6, ele tem a mesma sequência. Ele fala assim, olha o verso 4, busquei ao Senhor. Olha o verso 6, clamou esse pobre. Olha o verso 4, ele me respondeu. Olha o verso 6, o Senhor me ouviu. Olha o verso 4, livrou-me de todos os temores. O verso 6, me livrou de todas as angústias. Essa sequência é a mesma sequência que eu li ontem de Filipenses 4:6. Você entrega a Deus a sua oração, vem a paz de Deus que excede todo entendimento e depois as respostas da sua oração. Sempre é essa sequência. A resposta da oração, como no sentido o objeto da sua oração, aquilo que você está clamando, não é aquilo que te traz a paz. Não. Se você clama por um namoro, não é o namoro que vai te trazer a paz. Se você clama por um emprego, não é o emprego que vai te trazer a paz. Se você clama por um carro, não é o carro que vai te trazer a paz. Aquilo é um objeto, é o objeto da oração. Mas quem vai te trazer a paz não é o objeto. Quem vai te trazer a paz é a presença. Quem vai te trazer a paz é o ambiente, ok? Então vamos lá. Verso 7, que é o que eu quero começar a partir de hoje. Só isso aqui é só relembrando ontem, Salmo 34. E não adianta perguntar agora, Kalel. Não vou responder a pergunta agora. A pergunta é no final, ok? Senão eu perco o meu raciocínio. Eu sou burro. Tem misericórdia de mim. Verso 8. Verso 7. O Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Meu Deus do céu! Se você conseguir me ajudar curtindo e compartilhando esse vídeo, escreve algum título legal, marca alguma pessoa, assiste! Gente, é ótimo, ajuda muito. Ajuda a expandir o reino. Esse verso é um dos que eu mais uso em diversas pregações. Porque esse salmo, esse verso, ele é uma das... sabe as colunas da Bíblia? Eu já falei pra vocês quais são as minhas 5 colunas, né? Eu já falei, vou repetir. Salmo 34, João 3, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 5 e Romanos 8. Esses 5 textos você tem que decorar. Gente, você não pode dizer que é crente e não conhecer esses 5 capítulos da Bíblia. Continua lá. O que é isso? Você abriu a porta? Nossa, deu um eco lá no fundo. É que eu preciso ver. Pode ir. Olha só, passando a musa do Egito. A princesa rainha de Sebá. Esse texto é um dos que eu mais uso. O que ele diz? Ele diz que o anjo do Senhor ele acampa ao redor dos que o temem. Quando eu fui olhar no original, esse anjo do Senhor não dá para saber se é o próprio Jesus ou se é algum anjo de verdade. Por quê? Porque existe o anjo que é o mensageiro de Deus. O anjo que é mensageiro de Deus, ele não é o próprio Jesus. Mas algumas vezes no Velho Testamento, Jesus vinha em forma de anjo. O próprio Jesus vinha na forma de um anjo. Isso a gente chama de teofania, tá? Teofania é a manifestação de Jesus de forma física, já no Velho Testamento, antes dele vir como filho de Maria. Então, só que aqui esse texto não dá para saber, porque nós precisamos do contexto para saber se é um anjo. Então, por exemplo, você vai ver anjo que recebia adoração. O anjo mensageiro não recebe adoração. Quem recebe adoração é só o Senhor. Gente, fica tranquilo, tá? Eu vou repetir depois os 5 textos, eu vou deixar na legenda, fica tranquilo. Não precisa pedir para eu salvar o ao vivo, porque eu sempre posto no YouTube. Todos os dias os ao vivos estão no YouTube, tá bom? A Ana falou uma verdade, no livro de Juízes ele aparece. Ele aparece como adorando, Gideão adora ele recebe adoração. Não é um anjo normal, o anjo normal não receberia adoração. Então aqui não dá pra saber, fica difícil porque não tem o contexto pra gente entender. Eu creio que não é Jesus. Eu creio que aqui é um anjo como se fosse um anjo de proteção. Não digo anjo da guarda porque eu não sei se Deus tem anjo da guarda, eu não creio. Há quem diga que tem pela passagem de Pedro, quando Pedro aparece e uma menina olha e ela não reconhece que é Pedro, isso está no Novo Testamento, e ela fala, nossa, achei que era o anjo de Pedro. Então alguns usam esse texto para dizer que existe anjo da guarda. Eu acho muito fraca essa argumentação para a gente saber se realmente tem anjo da guarda. Não sei se tem, tipo assim, um anjo para mim, um anjo para você.
Não creio nisso, não creio necessariamente, mas creio que Deus dá ordens aos anjos ao nosso respeito. Isso está no Salmo 91. Então eu creio que anjos nos guardam. E por que aqui eu não creio que é Jesus? Porque hoje... Oi, bem. Eu creio que hoje Jesus ele habita em mim. Então não faz sentido Jesus habitar em mim e ele acampar ao meu redor. Não, então por isso que eu entendo, tá? Isso é o meu ponto de vista, que aqui o anjo do Senhor é um anjo mensageiro, é um anjo enviado de Deus para nos guardar. Eu digo isso porque tem algumas coisas muito interessantes na Bíblia. Eu estava lendo 1 Pedro 5, sempre comento isso. Obrigado, Solange, você colocou exatamente os textos que eu disse. Muito obrigado. Eu estava lendo 1 Pedro 5 e no verso 8, é um texto que, eu já falei várias vezes disso com vocês, vou repetir para quem não sabe. A Bíblia aqui mostra a expressão acampa-se ao redor. Lembre-se, quando você for ler a Bíblia, eu vou insistir isso todas as vezes, não se preocupa com quantidade, tá? Não coloque metas do tipo, vou ler a Bíblia em um ano. Eu acho isso muito desnecessário e eu acho danoso. Por que danoso? Nossa, pastor, é danoso ler a Bíblia? Ler com pressa é. A sua absorção será péssima. Então você faz o quê? Você leia sem se preocupar com quantidade, mas com muito foco nos detalhes e clamando, Espírito Santo, me mostra as suas coisas ocultas. Então você vai ver que aqui ele usa a expressão, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. E aí você vai pegar o 1 Pedro 5, ele fala que o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. Derredor é mais longe do que redor. Então o redor é logo depois de mim é o meu redor, e depois do redor é o derredor. Então ele mostra que para Satanás tocar na sua vida, é necessário que primeiro ele atravesse pelo cuidado de Deus na sua vida. Então esse cuidado de Deus é intransponível. Deus não falha. Eu vi uma vez uma foto que eu achei muito ruim. Era um menino deitado, orando, e aí de repente cai uma pedrinha na cabeça dele. E ele acorda para reclamar com Jesus. E quando a imagem mostra, Jesus está bloqueando uma avalanche de pedras. Só que uma pedrinha passou e caiu no menino. E aí Jesus está falando, você está reclamando dessas? Mas olha quantas eu levei. Gente, não faz o menor sentido. Jesus ele não perderia uma pedrinha. Se Jesus fosse proteger... e a intenção dele era proteger tudo, não há pedra que passe, não há seta do diabo que passe, não há possibilidade do diabo te tocar se não for da vontade de Jesus. Então esse cuidado, esse cuidado ao redor é a certeza e a garantia que você tem que o maligno não vai te tocar. Tem um erro muito grande na vida dos crentes hoje, que os crentes eles jogam na conta do diabo responsabilidades que é deles. Então, por exemplo, eu trato minha mulher mal, sou grosso com a minha mulher, não sou amoroso com a minha mulher, não busco Jesus com a minha mulher, não amo ela, não dou a vida por ela, enfim, não trago presentes para ela, não dou carinho para ela, não exalto ela em público, não elogio ela, repreenda em particular e elogie em público, ok? Isso é regra básica para casamento. Aí eu não faço nada dessas coisas. Aí o meu casamento tá uma porcaria. Aí eu vou falar, o diabo tá destruindo o meu casamento. O diabo não fez nada. O diabo não é culpado disso não. É você que é o culpado. Então a gente tem que parar de jogar nas costas do diabo o que é responsabilidade nossa. Você não lê a Bíblia, você não medita, você não ora, você não louva. Aí você tá ansioso e depressivo. Tirando os casos clínicos, tá? Não encha a minha paciência. Eu não estou dizendo que depressão é sem falta de Jesus. Não, mas tem casos que sim, mas não sempre. Então você não faz nada disso, aí o teu emocional está em frangalhos, aí você vira e fala, o diabo tá agindo na minha vida. Ele não tá agindo, é você que não tá agindo. Dei uma desafinada aqui que eu até pareci com o Edir Macedo, quando ele fala, meu irmão, minha irmã, tem horror daquele homem, Deus misericórdia. Mas se bem que a gente não pode odiar as pessoas, né? Tem que orar pelas pessoas. Vou corrigir o que eu falei. Tem horror do que aquele homem ensina. Melhor. Mas então, o diabo ele não toca na vida daquele que tem a proteção do Senhor. Ele não toca. Mas ele fica rugindo. Ele fica rugindo. E esse rugido do leão, olha que interessante. O leão, analisa isso comigo. O leão, quando ele é novo, quem caça, na verdade, é a leoa.
ok? O leão ele protege o bando ali, né? Mas é a leoa que caça. Agora o leão, quando ele é novo, porque o leão é muito pesado, ele tem muito mais massa, então ele fica muito mais na força e a leoa na agilidade. Então a leoa pega e aí a hora que a presa tá paralisada, né? Aí o leãozão vem e abate. Só que o leão novo ele caça. Só que quando ele vai ficando velho e muito velho e ele não tem um bando, o que ele consegue? Ele não consegue correr atrás da presa. Ele não consegue, ele não tem força, ele não tem explosão muscular, ele não tem mais fôlego para isso. Então ele tem uma ideia. João, o diabo tocou porque Deus permitiu, é diferente. Tinha um tratamento de Deus. Só um comentário aqui para vocês. Na vida do crente, o diabo ele é um cachorro na coleira. Se necessário for para te tratar, Deus permite. Mas Deus não vai deixar Satanás te tocar sem que ele tenha um plano para isso. A não ser que nós demos, porque esse é o português certo, a legalidade. Eu vou falar disso já. O leão, então, quando ele precisa caçar a presa e ele não tem força para caçar, o que ele faz? Ele fica escondido e quando a presa passa, ele ruge. E o rugido do leão assusta a presa e a presa paralisa de medo. E aí quando ela paralisa de medo, ela para. A gazela, a zebra, né, o gnu, enfim, o impala. Aí quando ele para, aí na hora que para, aí o leão pula do esconderijo e pula direto na jugular. Porque daí ele morde a jugular e a traqueia e ele mata a presa asfixiada. Mas o que é interessante é o seguinte, qual é a arma do leão velho? O rugido. O rugido assusta, o rugido paralisa. Então, o Satanás ele sabe que não nos toca. Se nós mantivermos santidade, óbvio. Caso contrário, você abre brecha, eu vou falar disso já. Mas Satanás ele sabe que não te toca. E por ele saber que ele não te toca, o que ele faz? Então eu vou te assustar. Ele vai te assustar, ele vai causar medo. O medo gera insegurança, a insegurança incredulidade. E a incredulidade abre as brechas para que Satanás toque a sua vida. E aí você vê que não foi Deus. Deus não impediu. Deus não permitiu. Foi a nossa incredulidade. Quando as pessoas falam sobre blasfêmia do Espírito Santo, existe muita besteira. Há pessoas que acham que blasfemar contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo. A Bíblia não diz que é isso. Sabe por quê? Vamos analisar 1 João capítulo 1, verso 9. Texto que eu constantemente cito que você deveria decorar, ok? 1 João, no capítulo 1, ele diz que o sangue de Jesus ele é poderoso para nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar se nós confessarmos o nosso pecado. Então, qualquer que seja o seu pecado, se você confessa, o sangue de Jesus derramado na sua vida te traz a misericórdia. Você já está perdoado na cruz. Ponto. Então, o que é a blasfêmia do Espírito Santo? É eu falar mal contra o Espírito Santo? Não, porque se você falar mal do Espírito Santo... Eu conheço um amigo meu que ele estava tomando banho uma vez e ele falou assim: ô Espírito Santo, você é muito lerdo, você está demorando demais para fazer o que eu estou precisando. E aí ele foi ler o texto de Marcos que diz sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Quando ele leu aquilo, deu uma crise de pavor nele, achando que ele não era mais salvo. E aí ele mandou uma mensagem para mim desesperado, falando: pastor, eu perdi minha salvação porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei: mas como você blasfemou? Ele falou: eu falei mal do Espírito Santo no banheiro. Eu falei: não, meu filho. Não, você está enganado. Por quê? Porque se ele se arrepender, se ele confessar, se ele se arrepender por uma ação do Espírito e confessar, o sangue de Jesus derramado sobre a vida dele purifica ele. Inclusive de ter falado mal do Espírito. Então eu não posso dizer que o falar mal do Espírito é mais poderoso do que a cruz de Cristo. Porque falar mal do Espírito não é mais poderoso do que a cruz de Cristo. Porque se você falar mal do Espírito Santo, mas você se arrepender, isso também é perdoado. Mas por que Jesus diz que só a blasfêmia não é perdoada? Porque sabe o que é a blasfêmia, na verdade? É a incredulidade. É você dizer que o Espírito Santo não é quem ele diz que é. É você falar que o Espírito Santo não faz o que ele diz que faz. É você não acreditar que é verdade aquilo que ele diz que é verdade. Então quando você não crê, quando você duvida, quando você acha que é tudo mentira, não confessa, não crê, como que você vai ser perdoado?
Como que você vai ser perdoado se você não crê que a cruz é o perdão de Deus para o homem? O derramar do sangue é o que purifica o homem da iniquidade. Se você não crê nisso, como que você vai ser perdoado? Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Como que haverá perdão para aquele que não crê? Então a blasfêmia é você chamar o Espírito de mentiroso. É você torná-lo falso. Chamou ele de falso. Essa é a blasfêmia. Aí você está blasfemando. Você entendeu? Então a arma do diabo para o crente é assustá-lo. O medo é o fim da fé. O medo é fé no diabo. Paz é fé em Deus. Medo, fé no diabo. Então quando o diabo ele te assusta com uma notícia ruim, essa notícia ruim ela vem como um rugido do leão. Você está no esconderijo do Altíssimo, você está guardado, você conhece a Deus, Deus está ali, o anjo do Senhor está enviado para ficar no seu redor, está tudo bonitinho, você está ali. Só que aí vem uma notícia ruim, como forma de rugido. E aí, como forma de rugido, aquele rugido chega no seu ouvido e aquele rugido te assusta. E aí você começa a acreditar naquele rugido e desacreditar na voz do Senhor. Aí a sua incredulidade vai crescendo ao ponto que a sua fé vai diminuindo. A ansiedade crescendo, o medo cresce, as dúvidas crescem e o descanso vai diminuindo. E a paz vai diminuindo. Então, desse jeito, nós vamos abrindo brechas. Então, veja bem, não é Deus que vacila e ele permite uma brecha. Somos nós que permanecemos no erro e abrimos essa brecha. É uma permissão que a gente dá para que o diabo toque na nossa vida. Essa permissão, ela não vem com um pecado. Analise bem isso comigo. A permissão não vem pelo pecado. A permissão vem pela permanência no pecado. Então se eu vou lá e, por exemplo, falei um palavrão, xinguei a minha esposa, eu menti, eu cometi um pecado, mas aquilo é um tropeço, aquilo não é uma permanência. Eu não vou mentir e viver mentindo, você entende? O tropeço, você na hora que você tropeça, você fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Você se arrepende, pede perdão, clama. É só uma correção, eu não gosto da palavra pedir perdão, porque parece que Deus só me perdoa porque eu pedi. Então o perdão de Deus se torna meritocracia. Eu estou saindo da graça. Deus não me perdoa porque eu peço perdão. Deus me perdoa na cruz, ok? E o arrependimento que tem no meu coração o arrependimento para aquele que crê. Aprenda bem, isso é teologia para você. Se eu cometo um pecado e eu me arrependo daquele pecado, é porque o Espírito Santo que está no meu coração me convence que aquilo é pecado. Então o Espírito Santo me incomoda e ele só fala no coração daquele que é crente, daquele que é filho. Então eu cometi um pecado, o Espírito Santo me incomoda. Aí eu tenho a possibilidade de rejeitar a voz do Espírito ou de acatar a voz do Espírito. O acatar a voz do Espírito significa crer que você cometeu um pecado, se arrepender daquele pecado, porque o arrependimento é fruto do Espírito, é João 16, é uma consequência do Espírito. Aí você vai confessar aquele pecado. Aí você vai ser perdoado porque você confessou? Não, você vai ser perdoado porque você já foi na cruz e porque o Espírito Santo te convenceu e isso é sinal de que você foi perdoado. Então a gente não é perdoado porque pede perdão. Nós somos perdoados porque o Espírito Santo nos convence do pecado e na cruz o sangue de Jesus nos purificou. Então nós confessamos. Você vai ver a Bíblia ensinando a confessar. Provérbios 28, 13. Aquele que esconde as suas transgressões não prospera, mas aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança a misericórdia. Você vê que a Bíblia não fala para você pedir perdão? A ideia é o confessar. Então se você confessa o seu pecado, não tem brecha aberta. Não tem brecha. A brecha ela é aberta quando existe uma permanência, uma insistência, uma continuação no erro. Se você continua no erro voluntariamente, como Hebreus 10 diz, quer ver? Vou até ler esse texto, que esse texto é muito pesado. Hebreus capítulo 10, olha só o que fala. Voluntariamente, eu não lembro o verso. Hebreus 10, Jesus. Achei, 26. Olha só, olha esse texto. Se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade,
aí não resta sacrifício pelos nossos pecados. Isso é apostasia. Então, você pode vir a pecar, e você vai pecar. Eu não estou falando isso para falar assim para você, peque à vontade, jamais. Mas para não te causar o peso que a religião traz. A religião traz, você pecou, tá morto, vai para o inferno. Eu amo a figura da diferença do filho e do religioso. O religioso, quando ele peca, o desespero dele é, meu pai vai me matar. Agora o filho, quando ele peca, ele fala, preciso do pai para me ajudar. Então um se afasta do pai, o outro se aproxima. Então esse texto de Hebreus 10, 26, ele diz que se nós pecarmos voluntariamente, se nós permanecemos no pecado voluntariamente, aí a brecha é aberta. A incredulidade, a permanência no erro, a insistência. Jesus fala para você, olha, você precisa ser mais amoroso, você precisa ser mais fiel nas escrituras, você precisa orar mais, você precisa louvar mais. Aí você ignora isso, você continua fazendo coisas que você sabe que não deve, e o Espírito Santo te avisando, não faça, não é por aí. Eu não creio em pecado involuntário, não creio. Eu creio que você, sempre que você planeja fazer uma coisa errada, eu creio que o Espírito Santo fala para você, não faça. Deus avisa antes e você ignora. Aí, meu filho, não tem opção, não tem como se livrar. A brecha será aberta e você vai dar legalidade pro diabo tocar e perturbar a tua vida. Tocar em quem você ama, tocar nos seus negócios, tocar na sua saúde, tocar no seu emocional. Por isso que a primeira coisa a fazer, quando você perceber que o ambiente tá esquisito, sabe? Tem dia que eu acordo chato, todos os dias, né? Mas tô falando de ânimo. Tem dia que eu acordo chato, tem dia que eu acordo complicado, tem dia que eu percebo que a Eli tá estranha. Tem dia que eu percebo que a situação, o dia tá... Sabe quando parece que o dia tá pesado? Aí eu falo, Senhor, já tô entendendo. Aí eu já vou lá, já me ajoelho, já clamo a presença do Senhor, já confesso os meus pecados, já falo assim, Senhor, enche a minha casa, enche a minha vida. Tem um louvor que eu gosto muito de cantar, que ele é um louvor velho, que ele diz assim, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aí tem um refrão. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Aí, ó, só um pouquinho disso. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Acabou o louvor, acabou a oração, você vê, parece que até tá mais brilhante, parece que a luz tá até mais forte, parece que você respira, vem até mais oxigênio. É muito louco o peso espiritual de brechas abertas. Então antes de você orar para Deus abençoar você, antes de você orar para Deus responder alguma coisa que você está precisando e tal, clame a Deus, confesse os seus pecados, feche essas brechas e você vai ver a diferença do ambiente na sua vida. É impressionante. Só mais um comentário sobre o anjo acampar ao nosso redor. Eu conheci um cara, eu li um livro, isso é coceira nas costas. Eu conheci um cara, só que eu não lembro o nome dele, que ele escreveu um livro que eu li, onde ele conta uma experiência que ele teve 40 dias de jejum. Só, de novo, o pessoal tá mandando perguntas, já teve 2 perguntas aí. Eu peço para você, por favor, perguntar no final, ok? Para eu não interromper o meu raciocínio para responder uma pergunta. Porque daí eu vou responder a sua e tem quase 400 pessoas, 327 pessoas. 327 não é quase 400, é mais quase 300, mas enfim. Que aí vai tirar o foco delas, entendeu? Então, por favor, deixa pro fim, por favor. Com humildade. Humildade, senhor. Tô trabalhando, senhor. E aí esse amigo meu, ele escreveu esse livro onde ele ficou 40 dias de jejum. E aí ele conta que no 28º dia, 23º ou 28º, não vou lembrar exatamente o dia. Ele pediu para o Senhor abrir os olhos espirituais dele. Muito interessante esses olhos espirituais que você vai ver na passagem de 2 Reis 6, quando o Geazi pede para Eliseu e Eliseu fala, abre os olhos dele, Senhor. Se eu tiver enganado e for Elias, eu confundo toda hora. Mas ele fala, abre os olhos dele, Senhor. E aí ele olha o monte
Está cercado de cavaleiros de fogo para protegê-los dos inimigos. Então, baseado nesse texto, esse amigo pediu para Deus abrir os olhos espirituais dele. Ele estava de jejum de comida por 28 dias, só tomando água. Aí o que aconteceu? Ele foi e pediu para Deus abrir os olhos espirituais. Ele disse que quando ele saiu na rua e ele começou a olhar ao redor dele, assim, ele começou a ver demônios, gente. Ele entrou no metrô e ele disse que ele estava no metrô. Quando ele olhava na janela, tinha um cara olhando assim pra ele, com uma cara toda desfigurada, um olho esquisito, uns dentes assim, olhando pelo vidro assim. Demônios. Ele viu o que hoje nós não vemos, porque é o mundo espiritual e a gente não enxerga o mundo espiritual. Então ele ficou tão apavorado que ele clamou: Senhor, eu não quero ver. E pediu, Deus, ele abriu os olhos, Deus tirou. Mas o interessante era ele contando que, apesar de estar rodeado desses seres malditos, os anjos não deixavam que esses seres chegassem. Então é muito louco, porque a gente ignora a preciosidade do cuidado do Senhor e como isso é sério. Ok? Como isso é sério. Você acha que é coincidência quando você está prestes a fazer um pecado e você clama e acontece alguma coisa que impede que você peque? Eu tenho um amigo meu que ele estava com um problema grave de pornografia e ele orou: Senhor, tem misericórdia. O computador dele deu curto-circuito na hora que ele orava. Ele estava entrando para ver. Então, eu creio que existe um mundo espiritual que é muito ignorado nas igrejas. Tanto a coisa boa, tanto o lado espiritual bom, quanto o lado espiritual ruim. A Bíblia diz para nós não ignorarmos Satanás e os seus ardis. Ardis são planos maus. Satanás, ele é muito inteligente, ele é um gênio em planejar desgraça para sua vida. Só que muitos crentes ignoram. Muitos crentes acham que eu repreendi o diabo, tá resolvido. Ok, você repreendeu, mas sem uma vida em santidade, haverão brechas que serão abertas. Então essas brechas abertas trarão uma destruição na sua vida e você às vezes não vai estar entendendo. Por que não está dando certo? Porque a brecha está aberta. Então, comece o seu dia clamando a Deus. Comece o seu dia confessando a Deus. Comece o seu dia pedindo ao Senhor: Senhor, enche a minha vida, enche a minha casa, minha família, meu casamento, meus filhos, meus pais. Maridão, você que está me assistindo, homem da casa. A mulher não é o homem da casa. Você que é o homem da casa. Quem tem que tomar a decisão final é você. Não coloque nas costas da sua mulher responsabilidade que não é dela. Deus não chamou a mulher para ter responsabilidade de bater o martelo. O homem tem que bater o martelo. Porque se der errado, é você que vai resolver. A mulher, ela aconselha, a mulher, ela orienta, a mulher, ela dá a opinião e você vai ouvir tudo que a sua mulher falar. Mas você que vai ser o macho de ir lá e decidir. Você tem essa função de sacerdócio. É tua. Deus espera isso de você. Então o que você vai fazer? Você tem a obrigação, homem, de orar pela sua família. Viu? Se a sua filha está doente, seu filho está doente, você está levando no médico, não está adiantando nada, você, homem, bote a mão na cabeça dele, bote a mão na cabeça dela e derrama e profetiza e abençoa a sua casa, a sua família. Você tem que fazer isso. Mas eu não tenho meu marido, eu posso fazer? Pode, mulher, claro que pode, Deus vai te ouvir. Mas é lamentável se você, homem, não faz isso, ok? Você está esperando da sua mulher uma postura sua. Você acha que você é o machão? Você acha que você é o lenhador? Machão lenhador? Então haja como machão, ok? Larga a mão de ser covarde. Que raiva de homem covarde que eu tenho. Vamos lá, verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom e feliz é o homem que nele confia. Quando esse texto diz assim, provai, não é colocar Deus à prova, ok? Você não precisa pôr Deus à prova porque Deus não mente. É até falta de temor você provar Deus no sentido de: Senhor, se você é Deus, pisca essa lâmpada. Senhor, se você é Deus, um cachorro vai latir. Tem gente que ora falando isso: Senhor, se você quer que eu vá, uma buzina vai tocar agora. Não faça isso. O provar aqui que ele está falando é um provar de sentir o gosto. Provar, de testar, no sentido de: deixa eu provar para ver se está gostoso isso aqui. Deixa eu provar para ver como é que é. Ele nem faz eu provar os cookies que ela faz. Eu não reclamo nem um pouco. Mas tem cookie que tá gostoso. E tem cookie que tá ruim.
Aí quando o cookie dela tá ruim, eu tenho que dar um jeito de falar que tá ruim sem apanhar. Aí eu falo, olha bem, eu acho que você poderia fazer alguma coisinha diferente. Porque se eu falar que eu tô ruim, meu Deus do céu, vira a cara, eu durmo no 0 a 0, quando eu chego pra descobrir, ela tá de calça jeans, aí eu choro. Então, né, tenha modos. Mas o que Deus tá querendo dizer aqui é prove. Sinta o gosto de como é gostoso estar comigo. Confia em mim, descansa em mim, anda comigo. E aí você vai ver como eu sou bom. E aí você vai ver como bem-aventurado é o homem que confia. Sabe o que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz é aquele que confia no Senhor. E sabe qual que é a grande... Sabe qual que é a grande sacada do confiar? Eu comentei disso um pouco ontem. A sacada do confiar é você entregar para Deus e não pensar mais nesse assunto. Entrega e deixa Ele que Ele vai fazer. Faz a sua parte, faz o que você tiver que fazer, a sua obrigação como homem você faça, como mulher você faça. Homem aqui no caso de ser humano, né? E deixa e descansa. Como que eu descanso? Não pensando mais nisso. Verso 9. Temam ao Senhor, vocês os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Gente, duas coisas aqui. Primeiro, temor. Temor não é medo, ok? Temor não é ter medo. Temor é ter reverência. É você ter reverência no sentido de você reconhecer com quem você está falando. Não, Gilmara, você pode orar sempre. Quanto a isso, você pode orar sempre. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, entregar para Deus... Vou dar um exemplo, ok? Dá um pause aqui que eu vou dar um exemplo porque a pergunta dela tem a ver com o assunto. Aí eu faço questão de responder, porque tá dentro do andamento da palavra em si. Vou te dar um exemplo. Eu quero arranjar um emprego, ok? Quero arranjar um emprego. Aí eu achei uma vaga na minha área. O que eu vou fazer? Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu vou mandar o currículo. Fiz o que eu podia fazer. Ponto. Agora... A partir do momento que eu mandei o currículo, o que mais eu posso fazer? Se eu ficar no meu sofá pensando, ai, tomara que dê certo, que raiva, que ansiedade, eu vou resolver alguma coisa? Não vou. Mas aí eu vou ficar pensando naquilo, aquilo vai consumir o meu emocional, eu vou ficando nervoso, eu vou ficando tenso e não vai ter solução. Então você entrega o currículo e vai fazer o quê? Você ora, amém, e vai fazer qualquer outra coisa. Vai cozinhar, vai correr, vai fazer exercício, vai plantar uma horta, vai brincar com seu cachorro, vai assistir um filme, vai tomar banho, vai raspar o sovaco, porque mulher de sovaco peludo, Deus me livre. Homem, vai fazer a barbinha, cortar um pouquinho pelo do peito, né? Não dizer chá zero, mas apara. Você não é lobisomem, filho. Você não é um filho de cachorro. Então apara esse pelo nas costas que dá ânsia na tua esposa, mas ela não te fala porque ela tem medo de te machucar. Mulherada não gosta de homem que parece o primo It da família Addams. Para esse negócio aí, meu Deus do céu. Então vai fazer essas coisas, pra você não ficar tenso com aquilo que você tava entregando a Deus, entendeu? Porque se você entrega o currículo e fica, ai meu Deus, 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 você não entregou. Então volta pro temei. Temei ao Senhor, vós, os vossos santos, pois nada faltam aos que o temem. O temer aqui não é ter medo. Deus não quer que você tenha medo dele, porque a Bíblia diz em 1 João 4 que o verdadeiro amor lança fora o medo. Gente, aprenda a ler a Bíblia. Como que esse texto seria ter medo se o próprio texto diz que o verdadeiro amor lança fora o medo? Então é para eu ter medo ou é para o verdadeiro amor lançar fora o medo? Então eu estou entendendo errado o que é medo. Temer é você ter noção da preciosidade de quem habita em você. Vou te dar um exemplo muito bobo. Eu, Dani, não sou uma pessoa conhecida. Posso ser um pouquinho conhecida, beleza, mas não sou uma pessoa conhecida. Tem os pastores popstars aí. Tô longe. Mas tem pessoas que me conhecem. E tem pessoas que me acham na rua e ficam assim, meu Deus, pastor Daniel. Gente, abraça, aperta, beija. Não agora por causa do corona, né? Mas enfim, eu não tenho problema. Eu sou ser humano como você. Eu tenho dor de barriga, eu como demais, eu faço cocô, eu tomo banho, eu tenho bafo de manhã, sabe? Eu tenho, enfim, tava com verruga na perna esses dias que tive que arrancar com ácido que pingou lá e ardeu, que eu quase chorei e orei em língua estranha. Prefiro expulsar demônio do que arrancar verruga.
Sou ser humano, então a pessoa chega perto de mim, algumas pessoas, e fala, meu Deus, sai fora, somos seres humanos. E se acha um cara famoso de verdade, então? Meu Deus, estou do lado do Brad Pitt. Por que eu falei do Brad Pitt? Não sei, mas peguei de exemplo aqui. Ai, você tá na rua e você acha um artista e, sei lá, você fica, meu Deus, me dá autógrafo, me dá um beijo no rosto, nunca mais vou lavar meu rosto. Fica aquele negócio, aquela tensão por estar na presença de uma pessoa famosa. Você tem a presença do Criador do universo. Eu não tô falando de um artista de Hollywood, eu não tô falando de um presidente famoso, eu não tô falando de uma celebridade. Eu estou falando do Criador. Estou falando, nós estamos com 298 pessoas, vai chegar em 300 em nome de Jesus. Então, meu Deus, eu tô falando isso porque o dia que você tiver noção de que o Altíssimo escolheu você para morar em você, você não tem ideia de como a tua caminhada vai mudar. O Altíssimo habita em mim. Esse temor que a Bíblia está falando. Meu Deus, o próprio Senhor está comigo. Sim. Por isso que não faz sentido você ter medo de ir pro banheiro não. Você ter medo de ir pra cozinha, pegar água na hora de dormir. Aí o cara acorda, tá tudo escuro, aí tem aquele corredor pra cozinha, aí ele vai desesperado porque na cabeça dele, atrás dele tem uma mão esquelética da morte pra puxar o pescoço dele. Aí ele pega água, bebe água, corre pro quarto orando, entra no quarto, aleluia, tô salvo. Meu filho, a Bíblia diz que no livro de Tiago, se não me engano capítulo 4, que se você buscar o Senhor e permanecer fiel no Senhor, o diabo foge de você. Não é você que tem que ter medo dele, não. É ele que tem pavor de você, porque você é um com o Altíssimo. É como se ele olhasse pra você pra te encarar, e de repente ele olhasse pra você, aí ele olha pra cima, ele olha pra trás, tá lá o leão de Judá olhando pra cara dele, mexe com meu filho. Esse entendimento aqui de temer ao Senhor é isso, é você ter noção, reverência de quem habita em você. Não é um amiguinho seu. A Michelle tá falando, eu sei, mas estão vendo um homem de capa preta. Meu filho, manda esse homem de capa preta pro colo do capeta. Fala assim, sai daqui, desgraçado. Minha vida é de Jesus, o sangue de Jesus está na minha vida. Eu creio no Senhor Jesus, eu me entrego ao Senhor Jesus. Eu clamo a presença do Senhor Jesus e eu não quero nada contigo. Sai da minha casa, eu te mando em nome de Jesus. Pei. Agora o problema é se tá com brecha aberta. O problema é se tá com pecadinho escondido. O problema é se tá ali aprontando. O problema é se tá ali, só ali no Somebody Love, no Beat Night, na bagaceira, e depois vai lá na igreja com aquela cara de bunda. Deus enviou, tá tudo bem, seu filho amado. Mas lá na rua é um demônio. No WhatsApp é só foto do piu-piu. Ah, meu filho, você não... é isso aí que te falta temor. Temor é isso, é você ter noção de com quem que você tá mexendo, é ter noção de com quem você tá falando. Ao mesmo tempo que Deus é o Pai de amor, Ele é justo. Ao mesmo tempo que Deus é um Pai de amor, Ele não é otário. Ele sonda corações. Ele sabe ouvir a prece de um filho sincero e Ele sabe quando Ele ouve a prece de um filho falseta. Ele sabe diferenciar muito bem. Então isso que quer dizer o temei ao Senhor. Temam ao Senhor. Não é de ter medo, mas é de reverência. Reverência. E aí ele diz, vocês... os seus santos. Vou falar de novo uma coisa que eu já falei várias vezes. Bem, faz uma gentileza pro maridinho. Pega a aguinha, por favor. Como eu amo essa mulher, Jesus Cristo de Nazaré. Até toda suada pingando, que ela tava correndo em volta do prédio, pra variar. Se não fosse assim, meu filho, não tava passando naquela porta. A calçada do prédio aqui já tem até uma marca aqui, ó. Só de ela correr, já fica até o círculo. Tá dizendo que eu tô tão gorda assim? Não, filho, de tanto que você corre, fica marcado o chão, né? Os santos, o que quer dizer santos? A palavra santo não quer dizer infalível, ok? Só pedindo de novo para você me ajudar a curtir e compartilhar esse vídeo. Tem que ter... A gente vai chegar a 1000 pessoas ao vivo até o final da quarentena assistindo a palavra de Deus. Meu Deus do céu! Santos significa separados, ok? Vocês são separados para Deus. Preste atenção. Quando a Bíblia diz que o homem natural ele é morto nos delitos e pecados, Efésios capítulo 2, verso 1,
Esse morto não está falando das atividades metabólicas do organismo dele, ok? Então ele é uma pessoa viva do ponto de vista biológico, mas morto no ponto de vista espiritual. Nós que estamos com Jesus, nós somos vivos do ponto de vista biológico e também vivos do ponto de vista espiritual. Então a diferença é que o morto espiritual, ele está separado de Deus, separado de. Agora, os santos são aqueles que estão separados para. Muito obrigado, linda. Então, o santo é aquele que está separado para Deus, enquanto o morto é aquele que está separado de Deus. Você entendeu? Você entendeu muito bem isso? Então, não quer dizer infalível. Tem pessoa que vai justificar, fala, não, veja bem, eu não sou santo, não sou um santinho, tenho os meus erros. Meu querido, tem nada a ver uma coisa com a outra, você está falando besteira. Ser santo não está atrelado a ter erros. Ser santo significa, sou separado para Jesus. Lembra quando eu fiz esse último ao vivo falando sobre a certeza de salvação, entendendo a salvação? Que eu expliquei para vocês que uma coisa é ser justificado na cruz, outra coisa é o processo de santificação na vida do que foi justificado. Então você foi justificado, você creu, você nasceu de novo, Jesus te salvou. Aí ele começa um trabalhar na sua vida. Ele só trabalha na vida dos santos. O santo é aquele que foi justificado, é aquele que foi separado para. Então Jesus separou você para ele e aí ele vai trabalhar em você. Isso não significa que você não peca mais. Você vai cometer os seus erros. Mas a diferença é que você, diferentemente do morto, você não gosta dos seus pecados. O pecador, ele tá lá no mundo causando, fazendo as coisas erradas e para ele tá tudo bem. Eu tô pecando e não ligo. Eu gosto do pecado, eu quero encher a cara mesmo, eu quero ter amante mesmo, eu quero roubar mesmo. Eu assisti um filme ontem com a Elinéia na Netflix, chama A Casa, de um cara que ele era muito rico e ele tem que vender a casa dele e ele começa a perseguir o cara que comprou a casa dele. Gente, o filme é uma figura clara do coração de um pecador. Não tem limites para conquistar o que ele quer. Não tem pudor para conquistar o que ele quer. Já o crente não. O santo, a pessoa que é diferenciada, a pessoa diferenciada no sentido de santificada, ela não vai aceitar o pecado. Ainda que esse pecado me traga vantagens, eu não quero porque eu não quero sair de perto do meu Senhor, eu não quero desagradar o meu Senhor, eu não quero entristecer o meu Senhor, eu não quero perder a comunhão que eu tenho com o meu Senhor. Porque eu tenho medo dele? Não, mas porque eu tenho temor. Você entendeu? O temor não é medo do castigo, não é medo de Deus ficar bravo e derramar um raio na minha cabeça. Isso não é temor, isso é religiosidade, porque Deus não faz isso para os filhos. Temor é falar, papai, eu não quero perder a minha comunhão contigo. Ainda que você não vá, ainda que se você permanecer, você não vai perder essa comunhão, mas só a sensação de olhar a Deus e ver um olhar triste, isso mata a gente. Como por exemplo, Pedro, quando Pedro nega Jesus 3 vezes, lembra? Que aí Pedro olha de longe e Jesus tinha falado para ele, você vai me trair. E aí quando ele trai na terceira vez, e o galho não, né? O galho seco de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais. O galho não, o galo, ele canta e o Pedro olha para Jesus, e na hora que ele olha para Jesus, aquele olhar de Jesus, Pedro chora, ele chora, aquele choro de Senhor, eu te traí, mas eu não queria ter te traído, eu não queria. Esse choro amargo, isso é temor, isso não é medo, isso é temor. Entendi. Então por isso que ele fala, vocês que são santos, temam a Deus, pois nada falta àqueles que o temem. Aí ele fala assim no verso 10, os filhos dos leões passam necessidade e sofrem fome, mas a todos aqueles que buscam ao Senhor não faltará o bem. Gente, meu Deus. Os filhos dos leões, Paulo, aqui quem escreve esse salmo é Davi, 1000 anos antes de Cristo. Davi, ele usa o exemplo do leão, porque o leão ele é considerado o animal rei da natureza, né? O mais forte. E ele está falando, olha, até o leão, que é poderosíssimo, até os filhos dos leões passam fome. Isso quer dizer que se você olha uma pessoa, seja ela rica, seja ela poderosa, e você acha, essa pessoa não tem problema. Lembra que a gente fez um ao vivo junto semana passada, falando sobre Asaf e a inveja dos ricos? É o mesmo raciocínio. Às vezes ele olha para o rico e fala, esse rico não passa necessidades.
E Davi está querendo dizer, não, até um leão, até uma pessoa poderosa vai passar necessidades. Vai acontecer um momento que ela vai estar assim, aflita por não ter o que ela precisa ou o que ela quer. Mas vocês que servem a Deus, não vai faltar o necessário para que vocês tenham uma vida plena. Meu Deus! Deus vai cuidar. Não confunda aquela maldita teoria da prosperidade, a teologia da prosperidade, que ensina que se você buscar Deus e abençoar, Deus vai derramar. Dá para Deus 10 que Deus dá 20. Dá para Deus, vem aqui na fogueira santa e queima teu carro, que Deus vai dar 10 carros. Aí vai lá o otário e queima o carro. Gente, não é isso que Deus está falando. O que Deus está falando aqui é que Ele vai suprir as suas necessidades e não seus luxos desnecessários, frutos do seu egoísmo e do seu consumismo. Jesus Cristo não morreu para te dar um Honda Civic. Jesus Cristo morreu para te dar a vida eterna. Ele cuida dos filhos, mas não vem esperar luxo não. Você quer um carrão chique? Quer uma casa bonita? Estude, trabalhe, seja honesto, se esforce, aí você compra a casona. Agora saiba de uma coisa. Se você quer falir a tua vida financeira, retenha. Aquele que retém não prospera. Verdade. Não, isso é impressionante. Eu quero trazer um ensino para você aqui. Porque veja bem, eu acabei de falar que se você der, não quer dizer que Deus vai te dar. Por quê? Porque Deus olha muito o coração. Se você abençoar alguém com o interesse de ter de volta, você vai ficar sem. Porque o teu coração é mau. Agora, se você abençoar pelo prazer de dividir o que Deus te dá, aí Deus multiplica sim. Quer ver um exemplo? Na geografia de Israel, olha que interessante. O Monte Hebron, Monte Hermon, aliás, ele é grande, tem neve na ponta, aí essa neve escorre, né, congela, descongela, ela escorre, aí ela desce, aí ela vem e esse desgelo, sabe o que ele forma? Ele forma o lago, que chama de mar, né, da Galileia. O mar da Galileia, que na verdade é água doce. Esse mar, ou esse lago, chama de mar pela extensão. Se não me engano é 14 quilômetros, se não estiver enganado. É muito grande. Mas é água doce, tá? Ele recebe tudo, toda a água que ele tem, ele recebe. Toda a água. E esse mar, esse lago, toda a água que ele tem, ele dá. O que forma a água que ele dá é o Rio Jordão. Olha que interessante. Então, o mar da Galileia recebe as águas e ele dá essas águas. O mar da Galileia é riquíssimo em vida. É peixe, é fauna, flora, gente pescando, enfim, ele é vivo, ele brota vida. Próspero, como a Bíblia, a Eli está falando. Ele tem vida, ele brota vida nele. Aí o Rio Jordão vai correndo e ele deságua, sabe aonde? No Mar Morto. E sabe aonde que o Mar Morto deságua? Em lugar nenhum. O Mar Morto guarda tudo que ele recebe. E o Mar Morto, como o próprio nome diz, ele é morto, ele não tem vida. Por quê? Porque você não é uma pessoa abençoadora. Nossa, 52 minutos, não vai dar tempo de fazer tudo, eu vou terminar já. Que pena. Meu Deus. Deixa eu acompanhar aqui. 53 minutos, tenho 7 minutos. Tá. Que dó, não é? Como passa rápido, meu Deus. Uau. Que bom. Isso é sinal de que... Sinal que tá fluindo, né? Graças a Deus. Eu não tô falando assim pra você ser uma pessoa boba de ajudar todo mundo, ok? Por quê? Porque muitas vezes você tá ajudando uma pessoa e Deus quer tratar aquela pessoa. E já aconteceu isso comigo. Uma pessoa me pediu dinheiro, eu falei, ajudei. Ela me pagou. No outro mês ela me pediu dinheiro, eu emprestei, ela me pagou. No terceiro mês ela me pediu de novo. Aí foi como se Deus falasse pra mim, pare de emprestar. Ela precisa aprender a não gastar mais. Ela precisa aprender a se livrar dos problemas dela sem ficar correndo atrás dos outros. Tá errado. Você está atrapalhando que eu trate essa pessoa. Falei, ok, Deus, entendi. Agora, tem pessoas que realmente é pra gente ajudar. E Deus, ele te dá, não é pra você reter só pra você. É pra você dividir com sabedoria. E aí eu posso te dizer, sem ser teologia da prosperidade, que quanto mais você divide, mais Deus derrama sobre a sua vida. Porque você está dividindo não para receber. É diferente do cara que dá para receber. Esse cara tem o coração ganancioso. Agora tem o cara que dá porque ele sabe que vai receber. Esse cara é o que confia no Pai. Gente, isso aqui parece a mesma coisa, mas não é. É igual uma fruta
de verdade e é uma fruta de cera. De fora é igualzinho, mas o interior é muito diferente. Muito diferente. Os filhos dos leões passam fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não têm falta alguma. Venham, meninos, me ouçam, e eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Por que ele fala meninos? Porque Davi só queria falar para as crianças? Ou só para homens? Meninas não podiam? Não. Porque ele está querendo levar em consideração que nós temos a mente de uma criança. Quando Jesus fala em Mateus 19, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Sabe por que Jesus diz isso? Não é para que você seja infantil. Peraí. Saúde. Nossa, eu engasgo comigo mesmo. Jesus não está querendo que você seja infantiloide, não. Mas ele quer que você seja simples. Criança é simples. Criança não perturba. A criança, uma coisa que eu acho impressionante é a capacidade que a criança tem de perdoar. A criança, você briga com a criança, ela chora, né, se repreende, aí passa 1 hora, você volta para brincar com ela como se nada tivesse acontecido. A criança, ela não tem problema de incredulidade. O que você falar para uma criança, ela acredita. E nós, às vezes, queremos que Deus nos explique as coisas. Nós queremos, às vezes, pedir que Deus nos coloque no mesmo patamar que Ele. Inclusive tem alguns pastorezinhos famosos que dizem que eles olham para Jesus e eles não se sentem nem um pouco inferior. Meu Deus do céu. Tem gente que precisa... Enfim, não quero falar mal de ninguém. O que Jesus está falando sobre a criança, sobre a inocência e a simplicidade, eu gostei de uma palavra que eu ouvi hoje na live que a Eli estava ouvindo. Apesar de ele não ter falado da palavra, mas ele deu um exemplo muito bom. Ele disse que a pessoa, quando ela está com um tempo já com Deus, ela tem o costume de fazer as coisas sem falar com Deus. Ela vai lá e faz, porque ela já está acostumada. E Deus não quer que você se ache adulto ao ponto de não precisar dele ou não orar para ele. Viviane, minha amiga do Carrefour, um beijo para você. Hoje ela me deu um oi lá na fila do Carrefour na hora que eu fui comprar açúcar. Ela é super gente boa. Oi, Viviane. Só que é ruim porque a gente tá de máscara, não dá pra rir, né, pra pessoa. Então era só um joinha, assim, com os olhos. O que eu tava falando? Então, às vezes, eu sou velho de igreja. Eu tenho 31 anos de idade. Eu praticamente nasci dentro da igreja. Eu já expulsava demônio na creche. Ela sai em nome de Jesus, Capeta Júnior, assim. Eu orava em linguinha estranha no berço. Mentira, não era tanto Pentecoste assim. Eu nunca fui pra creche. Ele nem tava olhando que era brincadeira. Ele, não é brincadeira. Não é sua cara. Não, é só uma piadinha. E hoje, às vezes eu posso olhar e falar assim, puxa vida, eu já sei o que fazer. Vou lá e vou fazer porque eu já sei o que fazer. Não fala com Deus. E eu não falo com Deus. E eu não busco a Deus. E eu não converso com Ele, eu não peço direcionamento. Eu simplesmente vou lá e faço. Não é o plano. O plano de Deus para você é que você busque e seja dependente dele até o fim. Eu acho interessante, uma vez eu estava assistindo uma pregação de um senhor, e eu não me lembro o nome dele. Ele tinha um nome em inglês, mas ele falava em português. E eu vou chutar que ele tinha uns 70 anos, e ele falava que o que ele mais gosta era chegar em casa e deitar no colo do pai. Eu achei interessante um senhor de 70 anos falar de deitar no colinho do pai. Normalmente ele, que é o pai que as pessoas deitam no colo, mas mesmo com 70 e poucos anos ele reconhecia a paternidade de Deus, que ele era criança diante de Deus. Então eu não vou falar mais porque já está com 58 minutos, eu quero terminar com 1 hora. Mas a palavra de hoje era essa. Amanhã a gente continua a partir do verso 12, tá bom? Que o Senhor Jesus tenha falado com vocês. Muito obrigado pela paciência de ficar esse tempinho junto comigo. Por quem curtiu, compartilhou, vocês me ajudam muito, tá? Quer falar comigo? daniel.saad@uol.com.br. Quer receber as crônicas? daniel.saad@uol.com.br. Tem uma moça que mandou uma mensagem agora para mim falando: Dani, eu quero muito ajudar você ali nesse ministério para que vocês não parem. Como é que eu faço? Manda um e-mail para mim, porque lá nas crônicas, no finalzinho, tem os dados. Lá no finalzinho. Aí se você quiser ajudar lá, tá lá os dados. Se você não quiser, não tem problema. Você vai receber as crônicas
E vai ser abençoado do mesmo jeito. Estou vendo o tempo, linda. Não, não é isso. A Liliane, ela disse que o tio dela faleceu hoje com uma Covid. Eu tenho 30 segundos, 20 segundos. Ora, Senhor, Liliane. que em nome de Jesus, o Senhor console o coração da Liliane, Pai. Sabemos que não podemos orar pelos mortos, isso é pecado, mas podemos orar pelos vivos. Consola o coração, Pai. Em nome de Jesus, te clamo. Amém, gente, amém. De verdade, eu clamo a Deus que console o coração de vocês. É muito triste, mas a morte não é o fim, hein? Haverá o reencontro na glória. Tchau. O povo do Instagram terminou. Beleza, pessoal do Face? Que bom que vocês viram. Fico muito feliz, fico muito honrado, viu? O vídeo vai pro YouTube e amanhã tem mais. Amo vocês. Manda as crônicas, né? Manda um e-mail pra mim. Pega as crônicas e abençoa essa obra, porque Linéia come demais. Que Jesus isso? Cristo. Deus do céu, só que eu gasto de comida com essa mulher. A culpa sempre é minha, né? A culpa sempre é minha. Por que você tá me mostrando? Porque você é muito gata. Eu tô aqui suada, cabelo sujo, acabada. Beijo, gente. Amo vocês.